Nós vamos derrotar o Lula em 2026. Porque parece que Flávio Bolsonaro tá se ensaiando. Houve uma visita agora agendada por parte do Dudu Bolsonaro para levar o irmão. E isso seria uma espécie de uma rebelião contra a candidatura do Tarcísio, justamente no momento em que a candidatura do Tarcísio ganha atração, tá? Tô falando aqui do Tarcísio, meu concorrente no campo da direita ao segundo turno, tá? Que eu espero, de fato, né? Muita gente pergunta, Renan, e no segundo turno? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê se for contra o Lula? Eu falei, muito simples, eu vou chamar o Tarcísio para me apoiar no segundo turno, não tem nada diferente com relação a isso. Inclusive, acho que ele seria um ministro interessante, poderia tocar muitas coisas, tá? Então, tô sendo bem direto, bem honesto sobre isso, não tem problema nenhum em trazer uma aliança com ele pra nossa causa no segundo turno. Isto posto, tá? Não parece ser o caso com os Bolsonaro. A família Bolsonaro está muito preocupada com o destino político do pai, porque se ele não passar para os filhos, já era. Já se tocaram disso, né? Para o Flávio e Eduardo, se eles não ficarem com o legado político do pai, acabou. Eles vão ser, vamos dizer, uma letra morta. E eles estão vendo isso ser passado por força do processo pro Tarcísio, não que ele goste. E a verdade é assim, tem dois tipos de legado do bolsonarismo. Um é o legado do hype, outro é o legado do voto. O legado do hype tá indo pro Nicolas. E pra aí, vamos dizer, os novinhos do Valdemar, que foi todo o plano arquitetado de maneira meio intuitiva pelo Valdemar, de capturar o bolsonarismo sem Bolsonaro. Vocês viram antes a gente falar aqui, eu tô explicando isso pra todo mundo, ó, esse é um processo que tá acontecendo. E não necessariamente os novinhos do Valdemar gostam do Tarcísio. E o legado institucional? Tarcísio. Então, o legado institucional que foi aquele bloco que foi montado entre Centrão e Bolsonaro, né, envolvendo Ciro Nogueira, obviamente Valdemar, Marcos Pereira, etc. Esse bloco tá fechando no Tarcísio. E do outro lado, o hype, né, os likes em redes sociais com os novinhos do Valdemar liderados pelo Nicolas, tá? Essas duas coisas aqui roubam toda essa seiva vital que alimentava o bolsonarismo. E os filhos não estão ficando nem com uma coisa nem com outra. E aí, cara, aí é complicado, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas os filhos vão reclamar e meio que com razão. Sim. Aí é o jogo deles, né? O que eles vão fazer? Né? Nenhum dos filhos se firmou como uma liderança séria, institucionalmente viável para não só suprir o legado do pai, tá? Mas basicamente carregar a tocha. Eu já falei os problemas do Carluxo, já falei, não, o Jair Renan nem entra na conta, mas o Eduardo e o Flávio, um tem graves problemas éticos, o outro tem alguns problemas cognitivos, então coisa meio, não tá rolando fácil, eles vão ter que ver como eles vão corrigir isso. Esse é o ponto, tá? Naturalmente, eles tentarem lançar uma candidatura, morreria na ausência de partido. Só que eu acho que essa história tem alguns outros ingredientes atrás, eu queria trazer pra vocês, tá? Veja só, tá na tela aí? Bota na tela, meu querido. O risinho, pom! O risinho, bombas. Está na tela. Oi? Tá na tela, que é o seguinte. Flávio Bolsonaro avança como candidato, tem apoio de Eduardo e atrapalha Tarcísio. O senador teria suporte entusiasmado do irmão, pois manteria o espólio do pai. Apoiadores do governador de São Paulo defendem candidatura por sangue do Centrão sem o sobrenome da família. O que é o negócio, tá? Eu sinto. Isso me parece um jogo do próprio Valdemar. Mas você fala, como, Renan? O Valdemar não gosta do que o Eduardo tá fazendo. Não, o Valdemar não gosta. O Valdemar gosta do Flávio. E o que está sendo ventilado é que o Tarcísio Gomes de Freitas seria candidato pelo Republicanos. E ele vem firmando nos bastidores pra todo mundo que ele seria pelo Republicanos. Se ele sai pelo Republicanos, o que resta pro PL? O fardo de eleger um monte de senador, mas como é que eles vão fazer os deputados? O poder do partido PL, Partido Liberal do Valdemar da Costa Neto, reside no número de deputados eleitos. E não na candidatura presidencial. E muito menos dos senadores. Então, eles precisam de deputado. Para deputado, você precisa de um candidato presidencial. E aí, o Tarcísio sair pelo Republicanos não funciona. Então, o que está sendo feito agora? Me parece que colocar a peça Flávio Bolsonaro no jogo é um limitante à candidatura do Tarcísio. O Tarcísio tem que tirar vamos dizer, o cavalinho dele da chuva. Entendeu? Vai tirar, veja só, o PL pode até lançar o Flávio, mas seria uma candidatura pra perder. Aí lança o Flávio pra perder. Mas eu vi argumentos, né, nesse universo, assim, mas o Eduardo apareceu bem nas pesquisas, o Flávio também apareceria, né? E vai que o Lula esteja queimado. Eu acho complicado, entendeu? Então eu acho que muito essa movimentação é uma movimentação boa pro Eduardo, porque obriga não só o Tarcísio, mas o Bloco do Centrão a sentar com eles. É uma movimentação boa pro PL, porque obriga o Tarcísio a ter que sair do PL, do Republicanos a sair do PL. E aí todos ficam acomodados, aí todo mundo senta na mesa pra resolver. Não acho que seja um desenho de uma candidatura oficial, por enquanto. Mas só explicando, esse tipo de coisa mela o tarcisismo, tá? Outra coisa que colocaram aqui no chat que não é uma hipótese de ser descartada, tá? Flávio Bolsonaro como vice do Tarcísio. Mas como assim? Veja, estão falando da hipótese da Michele Bolsonaro ser vice do Tarcísio. Só que a Michele, ela claramente não é alguém que os filhos confiam. Não é. A Michele, nessa briga entre Carlos Bolsonaro e Ana Campanholo e Carol Detoni, ela ficou ao lado da Carol Detoni e da Ana Campanholo. Você deve ter visto isso, né, Riso? Sim. A Michele, imagina, que família é essa? Que não conseguiu se manter unida na defesa de um dos seus. Imagina assim, é que minha família não tá toda envolvida na política, meu irmão nunca será candidato, minha irmã muito menos, meus pais também não. Mas imagina a minha situação, assim, do nada meu irmão quer ser candidato pela missão, aí minha mãe grava um vídeo contra o meu irmão. Por mais que a Michele não seja mãe do Carlos, né, ela tá ocupando ali esse status de matrona, de rainha, né, rainha consorte, pelo menos, do senhor Jair Bolsonaro, então... Essa história é muito ruim. E aí, o Flávio se colocar no jogo, né? Aí obrigaria uma reconfiguração disso, eventualmente pra ocupar esse espaço. Porque o que tá acontecendo? A Michele pode estar querendo pegar esse espólio pra ela. E não é uma hipótese desprezível. Michele é esperta, Michele é sobrevivente. Muito sobrevivente. Mas nesse caso, não é Michele que, assim, dorme todos os dias na cama com o Bolsonaro? Então, assim, ela... Bolsonaro não tá dormindo na cama com ninguém. O Bolsonaro está muito doente, ele está numa cama sozinho. Está num leito. Que horror, cara. Mas ele está basicamente num leito semi-hospitalar na casa dele. Ele não consegue falar.
Isso é novidade. Isso eu não sabia. Ele tá muito mal, muito mal. Então, naturalmente você vai pegando esse desenho todo da família. É muito complicado, porque a família tá dividida, começa a fazer parte dos joguetes, né? E aí eu falo, que família é essa? Família é essa em que a Michelle se comporta como um agente, o Flávio outro, o Carlos outro, o Eduardo outro, o Jair não consegue mais falar. É um negócio horroroso. Aí vocês vão falar, pô, mas vocês foram governados por esses caras, né? Boa parte da direita votou nesse troço aí. Esse arranjo aí. Se a galera não consegue ser leal nem entre eles, quanto mais a você. Não, eu tô que abandonaram sempre todo mundo da própria sorte. Não tô querendo atacar eles, né? Mas não dá pra falar outra coisa, né? Então, a gente tem que, assim, tem muitas leituras possíveis disso, tá? A leitura menos provável é a de uma candidatura do Flávio, tá? E hoje, o que acontece? Hoje, sabe-se, o Tarcísio realmente tá montando a equipe, o Tarcísio falou, serei candidato, tá? Ele já anunciou para todos os interlocutores que ele tem a intenção da candidatura, mandou abrir negociações. O Roberto Campos, ele tá se colocando já como ministro da Fazenda do Tarcísio. Então, o Tarcísio tá entrando em campo. Tá no aquecimento com o Tarcísio. Uhum. E é isso, cara. Bem-vindo, Tarcísio, ao cenário das eleições de 2026. Bem-vindo ao jogo, tá? O José Viana falou, essa história tá muito casa do dragão, o rei doente, a rainha traindo, filhos de lado. É uma corte, né? Brigas palacianas, tá? Mas naturalmente esse tipo de briga palaciana, ela só se desenvolve em núcleos familiares que são débeis, né? Claramente o núcleo familiar do bolsonarismo é um núcleo familiar débil, né? Um núcleo familiar frágil e não tem como ajudar muito, tá? O mapa eleitoral aí, né? Esse mapa, vamos dizer, que envolve essas brigas, ele é um mapa que se insere num contexto maior, que é o da grande guerra sucessória pela direita. E aí nessa guerra a gente está inserido, tá? E aí não só a pesquisa eleitoral nos coloca nesse jogo, mas a própria existência do Partido Missão também nos coloca nisso. E aí o partido começa a separar, vamos dizer, nós dispomos de um exército que tem equipamento, sabe? A gente tem redes sociais, tem a nossa própria rede social, o Valete Plus, né? Aliás, eu fico muito chateado. Gente que tá nos assistindo agora aqui na live que não usa o Valete Plus. Eu acho deplorável uma pessoa que nos acompanha e não tem o Valete Plus. Sim, você nos acompanha de maneira superficial. Baixa o Valete Plus, começa a usar, depois paga o Valete Plus, sabe? Construa vamos dizer, a sua trajetória de ganho de inteligência e cultura conosco, pô, não seja assim, tá? Mas dito isso, nós estamos, vamos dizer, muito estruturados. Quando eu olho para os nossos adversários, tá? A gente tem uma estrutura arrumada, ajeitada, com uma boa hierarquia, uma boa estrutura criativa, leal internamente, com valores muito óbvios. Eu acho que a gente tem muita força para manobrar no campo de batalha e superando os caras, tá? Eu acho que vamos dar trabalho. Isso é fato. E aí, nessa guerra pelo comando da direita, eu espero que já nos próximos anos a gente se torne a força maior, tá? E eu conto com, obviamente, todos vocês. O nosso time tem que trabalhar muito, porque sendo líder do antipetismo, a gente muda a forma de se fazer política no Brasil. Posso botar uma outra tese aqui também, Renan? E se essas movimentações da Michelle não são o Jair, não são a pedido de Jair, pra não deixar nenhum dos filhos se destacar mais do que o próprio Jair também? Acho que não. Acho que não? Acho que não. Porque se o cara se fortalece em Santa Catarina e o Eduardo sai, por exemplo, eles engolem o Jair. Eu sei, mas... Bom, se bem que é uma família muito escrota, né? Eu me lembro, eu vou falar aqui, havia uma política, uma mulher, né, aqui de São Paulo, que era conhecida por ser meio louca, mas de direita, tá? Ela sempre falou, olha, Vai, denuncia, vai, imita aí. Aí você fala, cuidado, eu já vi coisas do Eduardo, isso em 2019, o Eduardo Bolsonaro que atraiu o pai, e já houve várias conversas estranhas que foram capturadas entre o Jair Bolsonaro e o Eduardo. A relação é meio estranha, sabe? Como se o Eduardo quisesse ultrapassar os limites do pai ali, tá? Então... Agora imita ela. Não entendi. Você acha que eu tô falando de quem, Riso? Já acertaram. Prosseguindo, meu querido amigo Rafael Almeida. Acho, tá? Novamente, você ficar fazendo um comentário sobre a família Bolsonaro te torna um cara meio fofoqueiro da política, porque tudo acaba indo naquela coisa meio alcoviteira, né? Entrando lá nos meandros das relações afetivas dessas pessoas. Eu não tenho nenhum interesse nisso. A gente tem que ficar tentando levar a análise para um campo mais estrutural. Você sair, vamos dizer, daquilo que é muito humano, que é carnal praticamente, e tentar abstrair, para você trabalhar com consensos, com ideias, né? Até com um proxy ideológico do que seria a família e tal. Mas é difícil, cara. É difícil porque, vamos dizer, eles nem sequer você consegue encaixar eles em categorias. Eles são muito confusos, eles são muito baseados nesses afetos, nas suas raivas e tal, nas suas emoções. Então, enfim, eu acho que é uma grande confusão, né? Eu acho que, assim, nossos amigos do mercado financeiro que vão precisar começar a tomar suas posições no começo do ano que vem, já parou pra pensar nisso? Sim. A galera do mercado vai ter que apostar quem é que vai ganhar a eleição. O jogo começa. Imagina eles tendo que lidar isso todo dia. Calma, não, o Flávio agora vai se juntar com o Eduardo pra melar a candidatura do Tarcísio. E o Tarcísio precisa do apoio deles, mas a Michelle quer ser vice, mas o PL tá bravo. Gente do céu, assim, tira botão, puxa daqui, aperta botão. Né? Sabe, você tem que falar um caderninho. Atenção, hoje o Tarcísio não é candidato. Atenção, não, agora ele é candidato. É esse grupo político. E eu vou falar, será essa tensão daqui até a eleição, tá? Daqui até a eleição, será essa tensão, será essa confluência de interesses bizarros, será esse problema, serão essas contradições. Aí enfim, eu só lamento, tá? Bom, aqui no Partido Missão, como representante do Partido Missão nessa live, eu digo que continuamos 100% Renan Santos. Pois é, o meu vice-presidente aqui, Rafael Almeida Riso, que apresenta a nossa live, ele não apresentou nenhuma sedição, não está tentando, através de um arrivismo baixo, tomar o poder aqui na instituição, então nos mantemos amigos, certo, Riso?
Certo. Vamos ver. Não confio muito no riso. Falei. Tá? O Alexandre Mello falou: queria o Daciolo pra presidente se não for o Renan. Entendi, cara. Você me vê como um idiota que vai te oferecer entretenimento nos debates. Não pense assim. O Daciolo é um cara legal, tá? Não tô falando que ele é um idiota, mas eu entendi que você quer entretenimento. Não estou aqui pra dar entretenimento pra ninguém. Eu não sou um palhaço aqui, um macaco de auditório pra você se divertir, tá? Dica. Mais coisas que eu queria trazer aqui pra vocês sobre eleição de 2026. Essa pesquisa Quest, ela abalou, né, tudo, né? Fez preço no mercado, Polymarket, todas essas coisas, tá tudo... Mas ela também mostrou que o caminho do combate ao crime organizado. E aí aparentemente, o nosso concorrente Tarcísio tá tendo alguns problemas na relação dele ali, com o Derrite, imprensa, e o bolsonarismo não engoliu bem vamos dizer, a relatoria do Derrite. Tá tudo muito estranho por ali. Na verdade, eu queria comentar que desde que o Bolsonaro de fato adoeceu, eles estão errando muito nas posições, né? E nem tô falando que é o caso do Derrite, eu acho o relatório do Derrite muito bom. Tá? Agora, o bloco deles ali tá muito atrapalhado. Outras coisas que eu queria trazer, que eu tô um pouquinho a par, tá? Petismo já trabalha no cenário de segundo turno e imagina que, resolvendo algumas coisas econômicas aqui e ali, especialmente o preço da comida, eles ganham a eleição. O PT acha que irá ganhar a eleição, tá? Esse é um ponto que eu acho que vocês não podem retirar da frente. O PT acha que vencerá as eleições de 2026, tá? E vamos dizer, nesse sentido, nós podemos entender que eles vão fazer o que for necessário, tá? Eles estão muito gulosos e faz parte do plano do nosso querido, supostamente o meu pai político, que os meus inimigos falam, né, que é o Zé Dirceu, né, que não é meu pai político, naturalmente, tem que ser cuidadoso agora, mas que é a piada que me chama de Dirceuzinho. Dizem que o senhor Zé Dirceu, ele tá assim, ó, ganha a eleição, trocamos ministros do STF, fazemos a maioria, acabamos com as emendas parlamentares secretas, recriamos a dependência do Congresso por parte do Poder Executivo, fazemos uma aliança do Poder Executivo com o Poder Judiciário e acabou. Aí é super poder. E aí, para resolver, a última coisa que faltava é ganhar o poder nos estados e aí ia passar a PEC da segurança. Ou seja, uma PEC de segurança centralizadora, preciso colocar, não pode passar a PEC da segurança pública. Repito para vocês, não pode passar a PEC da segurança pública. E eu já aviso aqui, corta para 2, se eleito presidente em 2026, né, no ano de 2027, se essa PEC da segurança tiver passado, eu vou revogá-la. Vou derrubar, vamos botar no Congresso uma proposta diferente que aumenta o poder dos estados para ter legislação própria, mas sempre legislação mais rígida. Não vai ver a ideia, assim, a gente vai partir de um mínimo muito alto de lei penal, ou seja, leis e penas muito duras, leis de execuções penais bastante feroz, acabar com progressão, essas coisas, tá? E aí se um estado como, sei lá, São Paulo, Goiás, quiser aumentar as penas, ele vai poder criar matéria penal, tá? Nunca baixar. Por quê? Porque eu sei que eventuais governadores do Nordeste vão topar fazer direito penal mínimo para fazer com que os estados fiquem vivendo aquele pandemônio como tá acontecendo no Ceará, tá? Mas nós revogaríamos essa porcaria de lei, tá? Que tem caráter bolivariano. Então, o plano do Zé Dirceu tá andando. O plano dos caras tá andando ali, tá na cabeça deles. Eles vão agora virar o ano, torcer pra não vir um clima ruim de mercado e ir rodando o jogo. Vocês vão ver que a relação com o Donald Trump, ela está arrefecida, tá? Então, aparentemente vai ter até um possível anúncio de fim das tarifas, mitigando um problema lá. O Lula vai ficar cantando de galo. Se ele passar um orçamento favorável a ele pro ano que vem, ele vai para as eleições achando que vencerá. Tá? E aí nós teremos um papel, eu volto a colocar, fundamental, como nós tivemos o impeachment de Dilma Rousseff, como tivemos na própria prisão do Lula apoiando a Lava Jato, em derrotar o Lula. E assim, eu já coloco aqui, tá? Nós vamos... corta pra 2, né? Nós vamos derrotar o Lula em 2026.